O Arquivo Vivo é um projeto bem interessante, agora nesse formato de performance virtual. Para falar um pouquinho do Arquivo Vivo, vou ter que voltar um pouquinho atrás da minha proposta, de onde começa toda essa ideia desse projeto chamado Arquivo Vivo. Uns anos atrás, um tempinho atrás, eu escrevi um texto chamado A Corrente de Eleia, que era um texto que falava sobre tortura, né, sobre essa questão da relação do torturador com o torturado. Né? E eu lembro quando eu estava na universidade, esse assunto ficou muito impregnado em mim, né, por conta de todas as questões que envolvem a temática da tortura. Como isso acontece aqui na ditadura, no Brasil, a violência, enfim, isso para mim sempre foi algo que me instigou muito, apesar de eu ser filho da pós-ditadura, né, logo com a abertura das Diretas Já, né, em março de 78, e aí ainda já está nesse período de transição, né, de pós-ditadura e período já democrático. E eu lembro que na universidade a gente lia muitos textos sobre isso, né, fazendo ciências sociais na UERJ na época, e aí eu tinha muito esse contato com relatos, né, com textos muito fortes e que me colocaram nesse lugar de entender como é que essa relação acontece com o torturador, o torturado, como isso acontece em outros países, né? E eu me inspiro para escrever o texto A Corrente de Eleia, né? É um texto que para mim é muito intenso, é um dos textos mais fortes que eu montei com os diplomáticos, companhia de teatro, e fala dessa intensidade dessa personagem que está ali envolta dessas lembranças acerca da tortura, né? E eu fui muito inspirado por várias questões, né? Inclusive o filme Closet Land, os filmes também, outras temáticas sobre ditadura, um texto chileno, né, chamado A Morte à Donzela. E dali veio toda essa questão de falar um pouco da ditadura e da questão do torturador e do torturado. E nesse sentido, um texto que me instigou muito foi o Brasil Nunca Mais, que é esse texto aqui, na verdade é um livro, né, que fala um pouco dessa história da tortura. O Brasil Nunca Mais tem essa perspectiva, né, um relato mesmo, com depoimentos, né, com relatos do doicode, né, documentos da época, textos que foram censurados. Então isso tudo foi muito instigante e muito impactante para mim, né? E outra coisa importante também foi o encontro com o grupo Tortura Nunca Mais, onde eu tive esse contato direto com pessoas que passaram pela tortura, né? Foram contatos muito intensos que me fizeram realmente estar muito mergulhado nesse ambiente, nessa proporção que é a ditadura e que ainda revela feridas e fragmentos e cicatrizes até hoje, né? E o Brasil Nunca Mais tem um pouco desses relatos, né? Como, por exemplo, aqui uma das páginas, né, que fala um pouco sobre esses interrogados e seus testemunhos, né? O mesmo deu-se em São Paulo, com a professora Maria Madalena Prata Soares, de 26 anos, conforme seu depoimento prestado em 1974, que durante sua prisão em Minas foi constatado que ela estava grávida e que indica que não se recorda, abortou na OBAN. Outras mulheres abortaram em consequência das torturas físicas sofridas, como foi o caso da secretária Maria Cristina Usleng Risse, de 27 anos, que em 1972 denunciou a Justiça Militar de São Paulo, que sofreu sevícias, tendo inclusive um aborto provocado que lhe causou grande hemorragia. Em 1970, no Rio, a professora Olga Dark Pimentel, de 22 anos, fez constar seu depoimento. Sevícias as quais tiveram como resultado um aborto que presenciou também as sevícias praticadas em seu marido. O professor Luiz Andréa Faveiro, de 26 anos, preso em Foz do Iguaçu, declarou na Auditoria Militar de Curitiba, em 1970, o que ocorrera à sua esposa. O interrogado ouviu os gritos de sua esposa e, ao pedir aos policiais que não a maltratasse, uma vez que a mesma se encontrava grávida, obteve como resposta uma risada,
que ainda neste mesmo dia teve interrogando notícia de que sua esposa sofreu uma hemorragia, constatando-se posteriormente que a mesma sofreu um aborto. Então, esse livro, Brasil Nunca Mais, né, juntamente com o texto, A Corrente de Eléia, que faz parte do meu livro de dramaturgia, né, desse livro, eles conversam muito sobre isso, né, sobre essas questões, sobre como esses acontecimentos foram tão pertinentes e nos provocam, pelo menos deveriam nos provocar, tanta repulsa, né, até hoje. E aqui tem um trecho do texto A Corrente de Eléia. Mas parece que o dia não passa, nada do que você me fala é estranho, nada é novo. É um repetir de palavras incessantes. Eu não sei se é dia, se é noite. Eu não sei se a madrugada já partiu levando a escuridão. Eu não sei se o amanhecer está ou se ele já se foi. O que quer fazer comigo? Vamos, me diga. Eu preciso saber. Perdi a noção do tempo, isso é fato. Mas e agora? Por que me manteve clausurado neste eterno retorno? Não basta a prisão? Deixe que o tempo faça o resto. Eu preciso. Eleva em sua direção e ele lhe dá um tapa no rosto. Então, a partir daí, eu tenho esse material vasto, né, sobre a questão da tortura, do torturador e do torturado. E, enfim, comecei a fazer o meu mestrado em Artes e Cultura Contemporânea na UERJ, e lá eu me vi instigado em outro lugar, né, novo para mim, que foi a questão da performance. A performance nessa construção onde o eu, né, do indivíduo está lá presencialmente, fortemente, e nasce o desejo de montar uma performance que é o arquivo vivo. E o arquivo vivo vem dessa angústia, dessa inquietude que eu começo a entender que como eu seria se eu estivesse no lugar desse torturado, se eu fosse, né, torturado, como seria no meu corpo isso. E é um pouco do que o Scheckner fala, né, do eu, do não eu, né, essa mistura de estar ali e não estar, nessa presença e tudo mais. E aí eu me senti nessa necessidade, nesse lugar, para poder vivenciar, através da performance, no meu corpo, o que é estar dentro desse arquivo que a gente tem destruído e apagado cada vez mais, né? Mas resgatando de forma viva, através dos documentos, dos relatos, das ações, né? E eu me coloco nessa performance como artista, né? Inteiro, dentro dessa perspectiva, onde, como vocês viram, eu fico amordaçado, amarrado, né? E passo por um pouco dessas experiências. Eu sou uma pessoa completamente claustrofóbica e tenho essa coisa de estar incomodado em lugares pequenos e tudo mais, então para mim sempre é um desafio quando eu faço a performance. E trazer a experiência da performance agora para esse local do virtual também é uma nova tentativa, uma nova experiência, né? Eu acho que por isso que a performance tem essa grandiosidade de permitir que a gente faça em diversos aspectos, né? Eu já fiz em seminários, em salas, em local aberto no Museu da República, que foi uma experiência também fantástica, e agora está dentro dessa caixa, dentro dessa estrutura do virtual, onde o público, né, onde as pessoas, os espectadores, né, os telespectadores, enfim, tem esse movimento de fazer as suas escolhas, que elas acontecem presencialmente, quando a performance acontece ao vivo, né, ao ar livre, ou em salas de exposição e tudo mais. O arquivo vivo, ele permite trazer uma frase que para mim foi muito importante na época do Tortura Nunca Mais, que uma das presidentas do Tortura Nunca Mais, né, ela chegou perto de mim no final do espetáculo e falou assim: Ribamar, obrigado por não esquecer. Ribamar, obrigado por não esquecer. E eu fiquei muito tocado por aquela frase, porque assim, eu não vivenciei no meu corpo a ditadura nem a tortura, mas eu não posso esquecer mesmo não tendo vivenciado, porque faz parte da nossa história, faz parte da minha história enquanto cidadão brasileiro. E a gente tem que reverberar essa história, assim como, né, a gente vê lá os campos, né, nazistas que estão lá para a gente poder entender que aquilo não pode mais acontecer.
Então, o Arquivo Vivo é um documento vivo disso, né? De textos que foram censurados na época, né? De pessoas que foram mortas, artistas foram calados, né? Onde se perdeu a liberdade de expressão, e a gente não pode realmente permitir que isso aconteça novamente. E eu acho que esse ato de performar o Arquivo Vivo é também performar uma parte da nossa história, né? Performar esse momento e sentir que como eu que não posso falar o meu texto, que estou ali amordaçado, amarrado, né? Com uma roupa completamente angustiante, né? Fechado, em local fechado, e essa é a sensação que eu sinto e que acredito que quem está assistindo também sinta, né? A força do que acontece no meu corpo e vai sendo reverberado através dessa tela para os corpos de vocês. Essa é a performance Arquivo Vivo, que é uma performance virtual, que é uma experiência cênica, cinematográfica, enfim. E Arquivo Vivo está vivo por aí, tanto quanto num trabalho performativo, quanto num trabalho teatral, de cinema, enfim, misturando essas linguagens. Eu acho que a gente não pode ter fronteiras e não podemos ser calados. É isso. Muito obrigado por ter assistido Arquivo Vivo, a performance virtual.